Vamos começar mais um Evangelho dessa noite, dessa quinta-feira abençoada. Agradecer a Deus pelo dia de trabalho, por esse momento tão importante para todos nós. Falar um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Vamos então orar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Então vamos iniciar mais esse Evangelho. Hoje o tema vai ser sobre a reencarnação e a ressurreição. São duas palavras que nós temos que distinguir uma da outra. Tem a ressurreição e a reencarnação que nós vamos falar nesse tema dessa noite. Vai ter que fazer uns 4 evangelhos sobre a reencarnação dentro das Escrituras Sagradas. Então é muito importante nós conhecermos essa doutrina, essas leis, porque a reencarnação é uma lei da natureza. Está em todos os habitantes da Terra vão com certeza aprender e praticar esta lei. Porque quando Jesus veio na Terra, na verdade, ele não veio formar nenhuma religião. Mas essa religião que ele deixou para nós, que é uma religião do amor, todos nós seguimos essa religião. Porque o Espiritismo não criou religião, nós seguimos a religião de Jesus. Os espíritos superiores vieram trabalhar em cima do alicerce da doutrina do Cristo, ampliando sempre. Isso que é importantíssimo. Então vamos lá, vamos ver se nós entendemos algumas frases das Escrituras aqui. Porque na verdade vamos estudar mais as Escrituras também. Porque quando você não estudar e não entender, eu vou dar a chave para entender a Escritura espiritual como ela é. Não é difícil para interpretar mesmo a Escritura, porque foi escrito muitos anos atrás, né? Passou por várias traduções, né? A linguagem original da Bíblia nós nem conhecemos, que é o hebraico, né? E o grego. Então a gente tem dificuldade mesmo. E o livro do Evangelho segundo o Espiritismo é justamente para nós trazer a chave, para nós compreender a Bíblia no sentido espiritual como ela é. Então vamos lá. Jesus, tendo vindo para as cercania da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhe disse: Que dizeis os homens quanto ao Filho do Homem? Aí ele já está pregando a reencarnação. Vamos prestar bem atenção. Aí Jesus já está pregando a reencarnação na Bíblia. E depois nós vamos ver o que está em Mateus, está em Marcos. Vejam bem a pergunta que ele fez. Como ele já estava pregando a reencarnação? Veja bem. Vamos lá. Que dizes os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizeis quem eu sou? E eles responderam. Alguns dizem que sois João Batista. Outros Elias. Outros Jeremias. Alguns dos profetas. Jesus lhe disse: E vós outros, quem dizeis quem eu sou? Simão Pedro, que o nome dele era Simão, né, que Jesus botou o nome de Pedro porque significa pedra. Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, Filho de Deus, vivo. Jesus respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram. Mas foi meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 13 e 17. Está narrando essa pergunta, não é? E Mateus e Marcos também registrou também. Vejamos bem como Jesus já está pregando ele estava pregando a reencarnação.
Porque quando ele falou, quem vocês acham que eu sou? O que é que os judeus responderam da época para Jesus, a multidão? Eles também entendiam a reencarnação. Eles não entendiam como que se dava o processo, como voltava. Porque eles confundiam reencarnação com ressurreição da carne. E Jesus deixou claro. O que eles falaram? Você é João Batista, que voltou. Ué, como que poderia ser João Batista se João Batista já tinha nascido ali do ventre da Isabel? Então, eles sabiam que os profetas vinham na terra, porque eles sabiam que João Batista tinha nascido já de novo ali. E que Jesus também. Jesus também nasceu filho de Maria. Então, todos nascem de novo. Não tem como ser diferente. Paulo não falou que o Espírito é comparado à semente? Quando você planta na terra, o que é que você planta? semente. Ela fica debaixo da terra. Depois ela vem, né? Ela nasce, dá um pé, e o pé da flor dá o que de novo? Semente. E o que vivifica? A flor? Não. O que significa? O pé? Não. O que significa? A semente. Então o Paulo comprou que nós temos o pé da planta, né? O corpo é o pé da planta. E o espírito é a semente. O espírito morre, ele vem quantas vezes novamente habitar outro corpo físico. Isso é que Paulo estava falando. Vamos lá. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João tinha ressuscitado, né? João não ressuscitou, ele reencarnou em outro corpo. Depois nós vamos entender que Jesus falou isso, não é? Ressuscitou entre os mortos, veio do mundo espiritual para o mundo físico de novo. Outros, Elias, que tinha aparecido, e outros, um dos antigos profetas, tinha ressuscitado. Então a reencarnação chama de ressuscitado de novo. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João. Mas quem é este de que ouvi falar tão grandes coisas? Ele tinha a vontade de vê-lo. Também está registrado por Marcos, capítulo 6, versículo 14 e 15, e Lucas, capítulo 9, versículo 7 e 9. Por que o Herodes chamava de tetrarca? Porque tetrarca, na linguagem lá, significava governador, rei. Essa era a palavra lá nessa época. Tetrarca significa governador, que o Herodes era governador daquela província, uma parte de Roma na época. E ele, então, queria saber quem era Jesus, porque ele ia falar tanto de Jesus, e ele tinha medo que Jesus fosse crescer com a sabedoria que tinha e ia tomar o reinado dele. Então ele queria matar Jesus antes que crescesse. Olha como era sanguinário esses reis da antiguidade, né? Tudo por poder. Após a transfiguração, seus discípulos interrogam dizendo: por que, pois os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes de você? Está profetizado que Elias vem antes de ti? Né? Por quê? Pois os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro, venha antes de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: em verdade, que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Veja bem. Mas eu vos declaro que Elias já veio. Jesus está falando da reencarnação de novo. O que ele está falando? O profeta Elias do Antigo Testamento, ele vinha de novo. Ele vinha apresentar Jesus para multidões.
que era o Cordeiro de Deus que tirava os pecados do mundo, que ele era nada, ia diminuir. Mas Jesus ia crescer porque ele era a luz do mundo. Ele veio apresentar Jesus e estava profetizado por Malaquias, no último livro dele, que Elias vinha antes de Jesus, e veio. Veio antes de Jesus, mas não conheceram. O que é que eles fizeram com Elias quando ele veio? Como João Batista? Cortaram o pescoço dele. Por quê? Porque ele tinha dívida perante a lei divina. Ele tinha decapitado, né, os profetas de Baal no tempo que ele era Elias. Ele tinha essa dívida que tinha que pagar. Quem? Ele tinha que passar por quê? Por fio da espada. Como Jesus falou. Com ferro fere e com ferro será ferido. Ele tinha ferido, ele tinha feito essas dívidas, ele tinha que vir pagar. E quem que foi executar ele? O próprio rei da época, que veio agora como rei Herodes, que mandou decapitar ele. Vejamos bem que o ódio passa também de século para século. E quem deve também passa de século para século, mas vem pagar. João Batista veio pagar as dívidas e apresentar Jesus. Olha a grandeza do João, mas tinha que pagar essa dívida, porque não tem como. A lei do karma nós temos que acertar, nós temos de errado lá para trás. Pode passar séculos e milênios, não tem problema. Um dia a justiça vai nos alcançar. E não dá para enganar a justiça de Deus. Vamos lá. E não o conheceram que João Batista era Elias, mas trataram como lhe aprove. E assim eles farão sofrer o Filho do Homem, que era Jesus. Por que Filho do Homem? Nós entendemos isso também? Não entendemos, né? Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista, que lhe havia falado, Jesus lhe havia falado. Mateus capítulo 17, versículo 10, 13. E Marcos capítulo 9, 11 e 13. Vejamos bem que Elias veio reencarnar no outro corpo. E foi dado o nome de João Batista, que era o Elias, que veio reencarnar na terra. Por que reencarnar? Porque ele veio nascer do ventre da Isabel, que era prima irmã de Jesus Cristo. Então, todo ali aquele povo da vizinhança sabia que Jesus tinha nascido de novo, filho da Isabel. Se ele nasceu de novo, o que significa isso, gente? Reencarnação. Voltou novamente em outro corpo. Como nós vamos voltar centenas de milhares de vezes. Se até os profetas voltavam para pagar as dívidas, imagina nós. Então, nós temos que entender isso. Porque a ressurreição da carne é uma coisa. Reencarnação é outra. E nós vamos saber nesses evangelhos que a gente vai fazer, nós vamos deixar claro essas duas versões aí. Então nós vamos falar da ressurreição e da reencarnação. Esse é o tema desse momento. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. E os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Não acreditavam que havia ressurreição, né? A ideia dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas, incompletas, sobre a sua ligação com o corpo. Eles não sabiam como que você ia voltar de novo, reencarnar de novo. Mas o João não voltou a reencarnar dentro de um ventre da Isabel? Esse é o processo para todos nós. Essa é a semente que Paulo falava, que vem de novo. Construir outro corpo. Novo, para outras missões, para outros trabalhos, desenvolvimento. Volta de novo. Quantas vezes for necessário? Já pensou se o selvagem morresse e não tinha condição de voltar mais para aprender mais, crescer mais? Por onde que eles iam? Se Deus que disse que criou todos os espíritos para ser anjo, para chegar à perfeição, como é que o selvagem ia chegar
no reino dos céus? Só vivendo muitas vidas nesse aprendizado, né, intelectual das profissões e moral também, que é as leis de Deus. Então nós vamos vendo que é muito interessante, nós vamos entender essas palavras, né? Então os saduceus não acreditavam. Até hoje ainda, muitas crenças nem acreditam. Um diz que dorme e fica dormindo, outro diz que só vão ressuscitar quando Jesus vir, e nem acreditam na ressurreição. Não são os mesmos daquela época, os saduceus? Os judeus já acreditavam, já tinham uma noção. Agora os saduceus não. Eles não queriam nem saber de ressurreição. E até hoje tem muitas doutrinas que diz doutrina que não acreditam também na reencarnação e nem na ressurreição da carne. Então vamos lá. Muito. Vamos lá. Claramente definia porque não tinham noção, não tinham senão noções vagas, incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Que por Jesus vem falar com Nicodemo e vem explicar para ele como é que é essa ligação. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver. Eles acreditavam na reencarnação. Por isso que quando Jesus perguntou se é um dos antigos profetas, então você é um dos antigos profetas. Por que eles falaram isso? Porque sabiam que tinha reencarnação. Que esse profeta podia voltar de novo, aqui na Terra. Então, vejam bem que já é a reencarnação. Mas está entre linhas, a gente tem que entender também essas escrituras, senão fica difícil. Vamos lá. Não entendia a ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que viveu podia reviver, sem se darem uma conta precisa de maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Ele não tinha aquele conhecimento que nós temos hoje, que tem que nascer de novo, nascer da água e do espírito. O que é nascer da água e do espírito? É nascer do corpo físico, que é água. Nada na terra nasce nem renasce sem a água, nada. Tudo renasce da água. Por isso Jesus falou que tem que renascer da água. Nosso corpo é 70% de água. O espírito, quando vem renascer aqui, ele fica numa bolsa d'água. Exatamente 9 meses, dentro de uma bolsa d'água. Por isso que ele tem que nascer da água. O que é carne, o que é corpo físico, é corpo físico. E o que é espírito não depende do corpo físico. Ele vai ligar no corpo físico, mas ele vive antes e vai viver para a eternidade, para sempre também. Por isso que o corpo não, o corpo é o pé que o Paulo falou. Seca-se a flor, seca-se o pé, vivifica novamente a semente, que é o espírito, que não morre. Vamos lá. Designava pela palavra ressurreição. Então tá. Deve dizer, daria uma conta precisa da maneira pela qual a coisa podia ocorrer. Designava pela palavra ressurreição. O Espiritismo, mais judiciosamente, torna a vida do corpo que morreu. Torna novamente a outro corpo, no lugar daquele que morreu. O espírito não morre, ele vem pegar outro corpo, quantas vezes for necessário. Aquele que morreu já foi. Por isso que o Paulo falou, o homem vive uma vez só. Mas claro que sim. Eu, Leandro, só vivo o meu corpo só vive uma vez aqui. Minha identidade de Leandro. Uma vez. Meu corpo não volta mais. É uma vez. É do pó, depois volta. Mas o espírito não. O espírito vem e volta quantas vezes for necessário, porque ele não morre. Aí é que está a interpretação da Bíblia. O homem vive uma vez. Claro, o homem carnal vive uma vez, mas o espírito é eterno. O que habita esse corpo carnal que vai morrer, esse não morre que vai habitar aqui. A ressurreição supõe retorno à vida do corpo que morreu. Veja bem. O que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo que estão desde há muito
disperso e absorvido. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito, que é a mesma coisa. Espírito e alma é a mesma coisa, é sinônimo. Diz alma quando está no corpo, mas é espírito, e é espírito eterno. Veja bem, espírito, alma ou espírito. A vida corporal vem na vida corporal, mas em outro corpo. Em outro corpo. Novamente, formando para ela. E que nada tem de comum com o antigo. Uma vez um colega meu fez uma pergunta interessante, falou assim: Leandro, mas se eu estou hoje eu sou fulano de tal, você está dizendo que eu vou pagar pecado de outra vida? Como? Hoje o meu corpo é outro, meu amigo. Como é que eu vou pagar por aquele corpo que eu tinha lá atrás? Eu falei, claro. O corpo, você não vai pagar pelo corpo, porque o corpo não pensa. O corpo não faz nada. Mas e quem dirigia esse corpo lá atrás, está dirigindo esse teu hoje. Você é o mesmo que viveu lá atrás. O corpo morreu, mas o espírito veio renascer de novo, no outro corpo. Para quê? Para pagar essas dívidas que você fez lá atrás, que não deu tempo de pagar. Então o corpo não paga, mas o espírito, que é eterno, vem pagar. Essa é a diferença. A palavra ressurreição podia ser aplicar a Lázaro. Aplicar-se a Lázaro, mas não Elias. E nem outros profetas. Agora que vem a definição de que é ressurreição e reencarnação. Que os judeus pregavam a ressurreição da carne. A ciência vem hoje e diz, é impossível. Como é que um corpo velho, que já morreu, que nem ossos não tem mais, como é que ele vai nascer nesse corpo de novo? É impossível, não existe isso. Mas ele vem renascer em outro corpo. Isso aconteceu com Elias, que veio reencarnar como João Batista, renascendo novamente do ventre da Isabel. E são milhares que fazem esse processo. É o mesmo processo. A ressurreição já se dá a Lázaro. Porque Lázaro, ele não tinha morrido. Não tinha morrido. O Lázaro, há 3 dias, porque ele tinha que dar um testemunho, e Jesus, quando eles falaram, Lázaro morreu. E Jesus estava longe dessa província. E Jesus não se preocupou. Não se preocupe. O Lázaro não morreu, o Lázaro dorme. Fica tranquilo. Eu vou lá visitar Lázaro. Quando ele voltou, que falou com a Maria, que era a irmã de Lázaro, ele estava apavorado. Ele foi lá e chamou Lázaro. Levanta, Lázaro, vem para fora. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que não tinha desligado o corpo fluídico. O laço fluídico não tinha desligado do corpo de Lázaro. Ele estava semi-morto. Como hoje a ciência diz, quantas pessoas que moram vai se acordar um dia, 2 depois? Quando ele fica no estado de telepatia, né? Então, no estado latente ali, né, do momento. Então Lázaro, ele não tinha morrido. Por isso que Jesus ressuscitou. Porque se ele tivesse morrido de verdade e tivesse desligado o cordão fluídico do corpo físico dele, que nós temos esse cordão ligado a nós e o perispírito, que quando nós morremos, esse cordão se desliga e fica ligado só no corpo fluídico, que vai embora, que não morre. Então ele ressuscitou Lázaro. Essa é a ressurreição da carne. Porque eu sou com o mesmo corpo. Que nem a filha da viúva de Naim. A filha de Jairo, a Talita. Todos correram lá na Jesus. A Talita morreu. Todo mundo apavorado, gritando, desesperado. Jesus foi visitar. A menina estava no leito e falou, levanta, Talita. A Talita levantou. E ele falava que a Talita tinha morrido. Mas Jesus sabia também que ela não tinha morrido. O laço fluídico estava ligado no corpo da Talita. O laço do corpo fluídico. Não tinha desligado. Porque se tivesse desligado, Jesus não ia ressuscitar. Porque ele está fora da lei da natureza. Ele não podia fazer isso. Por isso que Jesus não fez milagre. Tudo que ele fez está dentro da lei da natureza, da lei de Deus.
Então, ressurreição, aí sim é uma ressurreição da carne, porque eu estou com o mesmo corpo. Voltou para o mesmo corpo. Agora, quando nós voltar de novo, daí é reencarnação, porque daí você vai voltar no outro corpo. Vai nascer de outro ventre, de outros pais, talvez em outro país, ou em outro planeta, porque os planetas são solidários. Pode ir para lá e vir para cá de acordo com o nosso grau evolutivo. Isso é reencarnação. Agora, a ressurreição da carne, que a carne não morreu. Porque se morresse, se tivesse desligado, meu irmão, jamais. Então, ressurreição é uma coisa. Ressurreição do mesmo corpo, porque não tinha morrido. A reencarnação é diferente. É isso que Jesus explicou para Nicodemo, que nós vamos ver agora, daqui a um pouquinho. Vamos lá. O que a ciência demonstra, então, hoje, que é impossível voltar no mesmo corpo de carne. Jamais. Deixou o corpo, nunca mais. Esse corpo velho, nunca mais. Só no outro. Absorvido? Então tá. A reencarnação e a ressurreição, né, são diferentes. São interpretações diferentes. Então tá. Nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias. Nem a outros profetas, porque eles vinham reencarnar. Como nós viemos também, quantas vezes for necessário. Se, pois, segundo que a crença que João Batista era Elias, veja bem, o corpo de João não podia ser o de Elias, que tinha morrido lá nos séculos passados, uma vez que tinha visto João criança. Todo mundo viu novamente quando ele voltou João criança. E se conhecia seu pai e sua mãe. João podia ser Elias reencarnado e não ressuscitado. Isso que Jesus falou. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quer reconhecer quem é ele? Elias está para vir. Porque João foi o último profeta. Depois dele veio o apostolado. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. Eu vou ler bem rápido para dar tempo de ler, senão não vai dar tempo. Veja bem como Jesus explicou direitinho o que é a reencarnação para Nicodemo, que é um doutor da lei, e não conhecia isso também. Ora, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus. Ele lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, né, como um doutor. Ele considerava Jesus um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não tivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem que vir nascer de novo, para nós progredir sempre, crescer e aprender sempre. Tem que vir de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem já estando velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Aí ele ficou em muita confusão. Como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Eu estou velho. Ele não sabia que ele vinha num processo nascer de novo em outro corpo. Aí é coisa que a ciência hoje sabe disto. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, que é o corpo físico e o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se a pessoa fosse destinada só numa vida que não fosse aqui, o que nós ia aprender? Nada. O que é nascido da carne é carne. Veja bem como Jesus deixa bem claro. O que é nascido do corpo, é daqui. Renasce. Né? Quantas vezes? Mas o Espírito não. O Espírito vem habitar esse corpo como um instrumento. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele deixa claro. O Espírito vem pegar um corpo novo para seguir viagem, no aprendizado.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vós espantareis do que eu vos disse, que é preciso que nasçam de novo, nascer do corpo e o Espírito, que vem nascer no corpo. O Espírito sopra aonde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Ocorre mesmo com o homem, que é nascido do Espírito. Quando nós nascemos aqui, nós não sabemos de onde nós viemos, porque dá o esquecimento temporário, a matéria, nós vamos entrar em outro processo, em outro aprendizado. Não sabemos para onde nós vamos. Daí faz a comparação nossa, o Espírito é comparado ao vento. Quando o vento passa por nós, essa matéria pesada, sussurrando, nós não sabemos de onde ele vem. Que nem o Espírito, nós não sabemos se o vento nasceu. Da onde? Da onde ele vem? Para onde ele vai? Não sabemos também. Sabemos que está passando por nós, mas não sabemos de onde ele vem nem de onde ele vai. O Espírito é a mesma coisa. Quando ele vem, nesse processo, ele não sabe de onde ele vem. Porque é uma matéria dá o esquecimento temporário. Por isso que é importante. Nicodemos lhe respondeu, como isto pode se dar? Nicodemos lhe respondeu, como isso se pode dar? Jesus lhe disse, o que sois mestre em Israel, ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, senão o que sabemos e que damos testemunho. Jesus estava falando uma coisa certa. Senão o que vimos. Ele sabia de tudo. Entretanto, vós não recebeis o nosso testemunho. Ele não estava acreditando no que Jesus estava falando, ele estava duvidando. Mas, se não crerdes quando vos falo da terra, da lei da terra, que é a lei da reencarnação, e se eu falar das leis dos céus? É que você não vai entender nada mesmo. E essa parte aqui eu vou deixar claro, quem quiser ler com calma, com tranquilidade, quem tem a Bíblia em casa, que quase todos os cristãos têm uma Bíblia, tenho certeza, está escrito em João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Quantos capítulos Jesus está explicando para Nicodemos? Você vai nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. Ele não está falando em batismo. Batismo, não. O que você vai renascer no quê? No outro corpo, lá quando se mergulha? Ou não? Claro que não. Como que a água vai tirar pecado nosso? Se é difícil para tirar até a sujeira da pele, tem que passar um sabão. Vai tirar a limpeza da alma? A limpeza da alma se ganha com o tempo, que Jesus falou. O verdadeiro batismo é o do sofrimento. Porque todo dia nós estamos sendo batizados aqui na terra. Todo dia nós estamos crescendo. Todo dia nós estamos pagando alguma coisa. Dificuldade vem de todos os lados, de todo jeito, de todos os momentos. E nós estamos lapidando a nossa alma, que nem um diamante. Para num dia nós chegar no reino angelical, gente. Esse é Deus maravilhoso conosco. Então eu fico muito grato, porque ainda vai ter muitas explicações aqui da reencarnação, porque tem mais umas 4 aulas ainda sobre a reencarnação dentro da Bíblia, no Novo e no Velho Testamento. E nós vamos passando para vocês. Se quer um diálogo mais claro do que Nicodemos e Jesus, tira suas conclusões, nós somos inteligentes. Nós sabemos que temos que vir de novo. 70% do nosso corpo é água. Diz os Espíritos que a nossa alimentação podia ser 70% de água, porque o nosso corpo é 70% de água, e 30% de alimento sólido. Mas nós invertemos tudo. Nós se alimentamos de 90% do sólido e não bebemos 10% de água, que o corpo precisa da água, que vai nos sustentar, até para fazer uma limpeza no organismo. Então, temos que aprender muito, mas que Deus nos abençoe. Compartilhe esse evangelho, se vocês gostarem. Né? Eu estou aqui não para confundir, que não é meu desejo, é para explicar, esclarecer,
aquilo que a espiritualidade maior trouxe para nós, por intermédio da terceira revelação da lei de Deus na Terra. Muito obrigado, muita luz, muita paz a todos. E um beijo no coração de todos. Uma boa noite, muito obrigado.